Fala, exploradores do desconhecido! Aqui é o Top. E hoje nós vamos embarcar em uma verdadeira viagem no tempo. Prepare-se para mergulhar em histórias incríveis, enigmas milenares e civilizações que desapareceram sem deixar muitas pistas. No vídeo de hoje, vamos revelar o Top 10 civilizações perdidas da antiguidade. Povos inteiros que floresceram, construíram impérios, criaram tecnologias surpreendentes e depois sumiram como se tivessem evaporado da face da Terra. Mas antes de a gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. E no final do vídeo, comenta qual dessas civilizações você gostaria de visitar se pudesse voltar no tempo. Preparado? Então vamos nessa! 1. Atlântida, o enigma submerso. Quando falamos de civilizações perdidas, impossível não começar com ela. A lendária Atlântida. Citada pela primeira vez por Platão há mais de 2.300 anos, a Atlântida seria uma civilização ultradesenvolvida, localizada além das colunas de Hércules. O que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Segundo o filósofo grego, esse império próspero foi destruído por um cataclismo em apenas um dia e uma noite, afundando no mar como punição divina pela sua arrogância. Durante séculos, historiadores, místicos e cientistas tentaram descobrir se a Atlântida foi real ou apenas uma alegoria. Alguns acreditam que ela tenha sido inspirada em eventos reais, como a erupção do vulcão de Santorini que destruiu a civilização minoica. Com base em avanços de radar submarino e imagens de satélite, teorias continuam surgindo, mas a verdade permanece um mistério profundo. Teria mesmo existido uma civilização tão avançada milhares de anos antes do que imaginávamos? 1. Civilização do Vale do Indo, a sofisticação esquecida. Entre 300 a.C. e 1300 a.C., floresceu uma das civilizações mais impressionantes e menos compreendidas da história. Localizada onde hoje ficam o Paquistão e noroeste da Índia, as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro eram planejadas com um sistema de esgoto incrivelmente eficiente, ruas retas, casas de tijolos padronizados e comércio internacional com a Mesopotâmia. A organização era tão avançada que muitos estudiosos acreditam que eles tinham um governo altamente centralizado. Mesmo sem sabermos praticamente nada sobre sua política, religião ou linguagem, já que sua escrita ainda não foi completamente decifrada. Em um determinado momento, essa poderosa civilização entrou em colapso, talvez por mudanças climáticas, desastres naturais ou invasões. Tudo o que restou foram ruínas, artefatos e muitas perguntas. 1. Império Khmer de Angkor, a cidade engolida pela selva. No coração do Sudeste Asiático, no que hoje é o Camboja, o Império Khmer construiu uma das maiores cidades da era pré-industrial, Angkor. No auge de seu poder, por volta do século XII, essa metrópole abrigava mais de 750 mil pessoas. Isso mesmo, quase 1 milhão de habitantes. Com templos monumentais, complexos hidráulicos e uma engenharia que até hoje intriga os especialistas. O Angkor Wat, seu templo mais famoso, é apenas uma pequena parte de uma cidade maior que Paris. No entanto, esse império entrou em colapso e, por séculos, suas construções ficaram escondidas pela densa selva. O que mais impressiona é como tamanha grandiosidade foi literalmente engolida pela floresta e esquecida por quase 400 anos. 1. Civilização Olmeca, os precursores da Mesoamérica. Muito antes dos maias e astecas dominarem a região da Mesoamérica, existiu um povo misterioso, os Olmecas. Surgindo por volta de 1400 anos a.C., na costa do Golfo do atual México, essa civilização nos deixou legados impressionantes, como as gigantes cabeças de pedra. Algumas com mais de 3 metros de altura e pesando até 40 toneladas. Acredita-se que os Olmecas tenham sido os primeiros a desenvolver a escrita, o calendário e até práticas religiosas que seriam adotadas por culturas posteriores. Porém,
Mesmo com tamanha importância, eles desapareceram por razões ainda pouco compreendidas. Não há registros escritos suficientes, o que torna sua história quase um quebra-cabeça sem peças. 1. Civilização Nabateia. Os mestres do deserto. Você provavelmente já viu a imagem da cidade de Petra, na Jordânia, esculpida em rochas avermelhadas no meio do deserto. Essa era a capital da civilização Nabateia, um povo árabe que dominou rotas comerciais estratégicas no Oriente Médio. Com uma engenharia hidráulica impressionante, os nabateus conseguiram sobreviver e prosperar no deserto, construindo uma cidade inteira literalmente cravada na pedra. Sua riqueza vinha do comércio de especiarias, incenso e seda, ligando o Oriente ao Ocidente. Mas o que poucos sabem é que essa civilização floresceu por séculos e depois sumiu. Com a chegada dos romanos, os nabateus foram gradualmente assimilados, sua língua desapareceu e seus conhecimentos se perderam. Tudo o que restou foi o espetáculo silencioso das ruínas de Petra. 1. Os Hyksos, os faraós estrangeiros. Durante um período turbulento do Egito Antigo, um grupo misterioso de povos semíticos conhecidos como Hyksos tomou o controle do delta do Nilo. Entre 1650 a.C. e 1550 a.C., eles governaram partes do Egito, introduzindo tecnologias como o cavalo e a carruagem de guerra. Sua origem ainda é debatida. Seriam invasores? Migrantes? Comerciantes que se tornaram governantes? Apesar do domínio temporário, sua presença marcou profundamente a cultura egípcia. Depois disso, os Hyksos praticamente desapareceram da história. Nenhum império, nenhum legado duradouro, apenas fragmentos e registros deixados pelos próprios egípcios. O povo que um dia governou o coração do Egito hoje é apenas uma sombra enigmática no passado. 1. Civilização Tartessiana. O mistério da Península Ibérica. Você sabia que a Península Ibérica pode ter abrigado uma civilização avançada antes mesmo dos romanos ou celtas? Os tartécios viveram no que hoje é a região da Andaluzia, no sul da Espanha, e foram descritos por gregos antigos como um povo rico em ouro e prata, com uma sociedade complexa e grandes cidades portuárias. Apesar disso, sabemos pouquíssimo sobre eles. Seus registros escritos são escassos e os vestígios arqueológicos são limitados. Alguns estudiosos acreditam que eles poderiam estar conectados à lenda da Atlântida. Mas entre os séculos VI e V a.C., eles desapareceram dos registros. Teriam sido conquistados, absorvidos por outros povos ou devastados por catástrofes naturais. Mais um capítulo esquecido da nossa história. 1. Cultura Clovis. Os primeiros americanos. Muito antes dos Incas, Astecas e Maias, os primeiros povos a pisarem no continente americano podem ter pertencido à chamada cultura Clovis. Identificada por ferramentas de pedra muito específicas encontradas nos Estados Unidos, essa cultura existiu por volta de 13.000 anos atrás. Por muito tempo, acreditava-se que os Clovis eram os primeiros humanos das Américas, tendo atravessado o Estreito de Bering durante a última era do gelo. Mas o que torna a história deles ainda mais intrigante é o fato de que, após um curto período de aparente expansão, eles desapareceram misteriosamente. A extinção da megafauna e mudanças climáticas podem ter influenciado seu sumiço. 1. Reino de Aksum. O Império Esquecido da África. Quando falamos de grandes impérios africanos, raramente ouvimos falar do Reino de Aksum. Localizado no atual território da Etiópia e Eritreia, Aksum foi um dos impérios mais poderosos da Antiguidade Tardia, com uma escrita própria, comércio intenso com Roma, Índia e Arábia, e até sua própria moeda. Foi também um dos primeiros reinos a adotar o cristianismo como religião oficial, antes mesmo de Roma. Mas, por volta do século X, Aksum entrou em declínio. Suas igrejas escavadas em rochas e estelas gigantes continuam de pé,
mas sua influência se apagou dos livros de história. Uma civilização avançada que rivalizava com os grandes impérios do mundo, mas que hoje vive à sombra do desconhecimento. 1. Civilização Cucuteni-Tripillia, a mega-cidade pré-histórica. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos até a Europa Oriental, onde existiu uma civilização que desafiou tudo o que sabíamos sobre os povos pré-históricos, a cultura Cucuteni-Tripillia. Presente em regiões da atual Romênia, Moldávia e Ucrânia, essa civilização viveu entre 5500 e 2750 a.C., construindo verdadeiras megacidades com até 15.000 habitantes, algo impressionante para a época. Eles tinham cerâmica sofisticada, casas de 2 andares e uma cultura artística riquíssima. O mais curioso, periodicamente, eles queimavam suas cidades e as reconstruíam por cima. Por quê? Ninguém sabe ao certo. E assim como surgiram, desapareceram. Seu idioma, crenças e organização social são um mistério. Uma civilização que parece ter vindo do futuro e que foi engolida pelas areias do tempo. E aí, exploradores, qual dessas civilizações mais te surpreendeu? Qual você gostaria que voltasse à vida por um dia só, para a gente ver com os próprios olhos como elas eram? Conta aqui nos comentários. E se quiser uma parte 2 com outras civilizações misteriosas, é só comentar também. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora uma boa história antiga. Nos vemos no próximo vídeo do Top.